Pai, te agradecemos porque nos trouxe aqui por um propósito. Eu oro que a tua bênção derrame sobre cada um sem exceção, em nome de Jesus. E te agradecemos pelos seguidores. Oramos para que os convertidos possam permanecer em nome de Jesus. Oramos que todos, irmãos e irmãs, pregadores e pastores, e os que lhes trouxe ao reino, irás também abençoar os ministros em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que irás desafiar a cada um e que tenhamos o profundo entendimento da tua palavra. Em poderoso nome de Jesus, oramos. Dê-me um bom amém. Deus vos abençoe, podemos assentar. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, antes vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esta noite olhamos a palavra de Deus. Graça permanente para o serviço agradável. Uma vez que estamos no mundo, não podemos apenas servir a Deus podemos dizer pela graça da santificação, que pela graça somos santificados. Assim como fomos chamados para o ministério, podemos dizer que pela graça, pela fé, e isso não vem de nós. E o nosso ministério não é pelo mérito, não é por aquilo que nós tenhamos feito, mas é pela graça de Deus. E se permanecemos naquela graça, para que façamos um trabalho aceitável a Deus. Porque pela graça somos almas santificadas. Sem a graça de Deus não podemos ser santificados. Um homem carnal não pode agradar a Deus sem Deus, sem a sua força, sem o seu poder, sem a sua graça e sem a sua misericórdia, não podemos fazer nada. A força humana, o treinamento humano, o poder humano não pode servir a Deus aceitavelmente, não pode servir a Deus positivamente, não pode servir a Deus com toda a vontade, não pode servir a Deus de uma forma recompensável. A contaminação deve ser limpada na salvação, a depravação deve ser crucificada e posto à morte, e a santificação, a graça de Deus deve operar no nosso coração para nos ajudar, ou para trabalharmos para Deus, o Deus de toda a graça. Olhamos para Romanos, de novo, capítulo 12. Em Romanos, capítulo 12, nos diz, no verso 13: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, significa que todos que estamos aqui, todos nós que escutamos e temos o treinamento junto esta noite, que não saiba mais do que convém saber, que não possa dizer que eu já sei tudo, e tudo quanto queira ser, eu posso fazer. Não há uma coisa igual a isso. Precisamos da graça de Deus, queremos a misericórdia de Deus,
ninguém pode ser independente em Deus assim que o servimos. Diz que sem mim nada podeis fazer. Por isso que ele diz, temos que pensar conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Olha o apóstolo Paulo, o seu testemunho, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 10, diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pensa nisso da sua vida. Recebeu o perdão pela graça de Deus, não por aquilo que ele fez. Você sabe até onde tenha ido na maldade, na malícia, antes de ser salvo, mas a graça de Deus, fui salvo e eu sou o que sou. E a santificação pela graça de Deus, dou graças a Deus porque sou santificado e sou o que sou pela graça de Deus. E deu-me o ministério do apóstolo, te deu o ministério de pastor, te deu o ministério de obreiro, te deu o ministério de ministro, e tu és o que és pela graça de Deus. E essa graça que foi colocada sobre mim não foi em vão. A graça de Deus não será em vão na tua vida. Mas trabalhei de que maneira? Ele trabalhou como? Trabalhei muito mais do que todos eles. Isso não era o orgulho, que eu tenha feito isso, aquilo, mais aquilo, e tornar-se orgulhoso. Porque disse, ainda que eu tenho trabalhado muito mais do que eles, todavia, não eu, mas o quê? A graça de Deus que está em mim. Não vamos aceitar de sermos rebaixados, não queremos que alguém seja rebaixado e dizemos que, eu sou tão grande, eu vejo o que eu fiz, vejo onde eu fui, o que eu alcancei, por causa daquilo que eu fiz, eu sou grande do que o fulano e tal, sou mais alto do que o fulano e tal. Diz, não, porque tudo que fiz não é pela minha força, não pelo meu poder. Diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. E o Senhor quer que peçamos por mais graça, e essa graça irá operar mais efetivamente na tua vida em nome de Jesus. 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios 9. Aqui estamos lendo o verso 8. 2 Coríntios 9, verso 8. Diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. O que Deus te chamou para fazer, Deus é capaz de te fazer ser o que tu deves ser. Não importa qual que seja a montanha que deves subir, Deus te dará força para subir. Não importa qual que seja o mau caminho, e você dizer que eu não sou forte, Ele te dará força. Eu não sou corajoso, te dará coragem. Eu penso que não sou capaz como a outra pessoa, Ele te dará toda a capacidade, toda a força que tu queres, e Ele te concederá em nome de Jesus. Pensavam que diriam amém. E Deus é poderoso. Diga, meu Deus é poderoso. Não te faltarás. Ele não vai te desapontar. Você não se cansará. Deus é poderoso para te fortalecer e te fortalecerá em nome de Jesus. Olha para isso. Deus é poderoso para fazer abundar. Quantas graças? Toda a graça em vós, todos. Dou graças a Deus porque tenho mais graça hoje. Tenho mais graça hoje. Mais graça alta, grande graça em ti. Graça e abundante seja na tua vida. Uma graça sustentável na tua vida. Porque nosso Deus é poderoso. Eu direi dessa maneira. Teu Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que vós me digam o que vem a seguir, para que, tendo sempre, digam-me o que vem a seguir, em tudo. Estão marcando essa referência em tua vida para que sempre que você se cansar, volta para essa escritura e leia, releia, até que a graça abundante venha em tua vida. Porque Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência abundeis em toda a boa obra. Este versículo foi escrito por causa de ti. Foi escrito por causa de mim. Eu farei o melhor uso deste versículo no meu ministério e na vida, e tu farás o melhor uso deste versículo em nome de Jesus. Hebreus 12, verso 28. Hebreus 12, 28. Diz, pelo que recebemos o Rei,
que não pode mudar. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Não viemos apenas somente para a salvação. Quando pensamos a graça, nós fazemos e diz para o serviço, pelo que recebemos, nós que recebemos o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente. Tu servirás a Deus agradavelmente, não lhe servirás em vão. Irá recompensar o teu serviço. Aqui nesta vida vai te recompensar, e no mundo por vir te recompensará a tua obra em nome de Jesus. A graça abundante para o serviço aceitável. 3 coisas vamos olhar. Número 1, entraves e obstáculos para o serviço aceitável. Entraves e obstáculos para o serviço aceitável. Veja, há coisas que nos impedem que o nosso serviço ao Senhor. Temos que conhecer o que é, para que pela graça de Deus possamos nos desviar dela. E todos os perigos no caminho, em servir o Senhor te fará vencedor. Número 2, santidade e obediência na sociedade perigosa. Então, vais me perdoar, estamos a falar para muitas pessoas e outras pessoas. A palavra aberrante não é muito familiar, e vós também que estão aqui conhecem a palavra, é muito bem para vós, mas eu preciso de explicar para as pessoas lá fora que estão ouvindo. A forma como escrevemos aberrante, A-B-W-R-I-E-T. Tu conhecem isso? Uma sociedade aberrante que vai ao extremo para se desgarrar, para ir em áreas que não são normais. Quando olhamos a sociedade, é uma sociedade aberrante. Quando olhamos a sociedade, é algo que está indo ao extremo. Quando olharem para ti, é a sociedade que tem se desviado do normal, tem se ido da justiça, tem se apartado da verdade do Senhor. A sociedade na qual vivemos, a sociedade na qual ministramos, é uma sociedade aberrante, uma sociedade que se desgarrou, que não está seguindo a vontade de Deus. Aqui somos chamados para a santidade, veja a sociedade, e chamado à obediência. Então veja a sociedade número 2, ponto número 2, santidade e obediência numa sociedade aberrante. Número 3 agora, humildade. Você que segue a palavra real de Deus, o padrão de Deus, você está a seguir a inteiridade e completude da palavra de Deus, não és das falsas doutrinas, não estás a diluir a palavra de Deus, não estás num tipo de contaminação da palavra de Deus, falsificando a palavra de Deus. Você é ortodoxo na tua firmeza, na tua interpretação, na tua crença, na verdade. A humildade com a custodia entre os servos apontados. Me diga o número 1 aí. Entraves e obstáculos para o serviço aceitável. Veja, se o nosso serviço tem que ser aceitável, precisamos de entender as entraves a se desviar, precisamos de entender os obstáculos a nos desviar dele. Levíticos 22, estou lendo aqui, 20. Levíticos 22, verso 20. Nos diz aqui no verso 20, diz, nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não sereis aceitável a vosso favor. A tua mensagem, o teu ministério, o teu dom não pode ter defeito, porque se tiver defeito, não será aceite na face do Senhor. Verso 21. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas,
um voto ou oferta voluntário sem mancha será para que seja aceitável, nenhum defeito haverá nele. Jeremias 6. Jeremias 6. Estou lendo aqui o verso 16 e 17. Ao servirmos a Deus e oferecemos o que temos a Deus, para um serviço aceitável, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andais por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O que vem a seguir? Mas descanso para as vossas. Para eles dizem: não andaremos. Perguntai pelo caminho da justiça, pelo caminho da santidade, e andai nele. E eles disseram: não andaremos nele. Verso 17, também, pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da trombeta, mas me digam o que eles disseram: não escutaremos. Essas são as pessoas que eram pessoas religiosas, ainda com isso, disseram que não vão escutar a palavra do Senhor, não irão escutar o ensino da palavra de Deus, não iremos andar no caminho da justiça. Veja o verso 20 ali, diz: para que, pois me vira a incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas, porque não estavam firmes na palavra de Deus, não irão viver pela palavra de Deus, não irão guardar o padrão da palavra de Deus. Então, nas suas vidas, o Senhor diz: o vosso sacrifício não será aceito nem a mim, e o vosso sacrifício irá ser apagado diante de mim. Oséias, capítulo 8, 3. Porque o nosso serviço para que o nosso serviço seja aceitável, significa que assim que estamos salvos, não que somos santificados, não que estamos livres da contaminação. Oséias 8, 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. O que o Senhor diz ele mesmo, lhes deu a boa doutrina da palavra e o bom ministério da palavra, o bom padrão de que se deviam seguir, eles lançaram fora. Disseram que não serviremos ao Senhor. Verso 8. Israel foi devorado, agora está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer. Significa que assim que lançaram fora a palavra, o ensino do Senhor e a chamada do Senhor sobre eles, disse: serão como vaso sem prazer, sem honra. Provérbios 15. Provérbios 15. Estou lendo verso 8 e 9. Provérbios 15, 8 e 9. O sacrifício do ímpio é abominação para o Senhor. O sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor. E se não nasceu de novo, o teu serviço é abominação ao Senhor. Podes ter algumas forças, algumas habilidades, podes ter alguns treinamentos que alcançaste no mundo antes de se tornar um cristão. Mas, uma vez que se junta à igreja, se ainda há pecado na tua vida, diz o sacrifício do ministro ou o dom de qualquer que seja e que traja, porque não se arrependeu, porque não entregou sua vida ao Senhor, porque recusa andar no caminho da justiça, tudo quanto tenha trazido pode ser um tipo de força, pode ser algo apreciável pelas pessoas, pode até beneficiar pessoas, mas o sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor. Mas a oração do justo, verso 9, o caminho do ímpio é abominação ao Senhor. O caminho do ímpio é abominação ao Senhor. Provérbios 21, estou lendo verso 27. Provérbios, capítulo 21, verso 27. O sacrifício dos ímpios, me digam,
Não estou vos escutando. Estão com medo, porque você é mau. Verso 27. O sacrifício dos ímpios, me digam alto, é abominação. Quanto mais, oferecendo-o com intenção maligna, com um motivo maligno, com intenção maligna, com um coração maligno, com um motivo, com um plano maligno, tem um maligno plano, tem um motivo maligno, tem a propensidade entre ele, e está trazendo o dom ao Senhor. Esse serviço é abominação ao Senhor. Vejamos desta maneira. E se você vai dizer que há alguma coisa que é entrave, há alguma coisa que é obstáculo no serviço do Senhor, você pode juntar todas as coisas de uma palavra e dizendo: é abominação ao Senhor. Pecado é o que desqualifica, o pecado é o que desqualifica o nosso serviço, mas o Senhor, eu quero vos explicar. Porque tenho visto que muitas pessoas têm um entendimento limitado daquilo que a Bíblia chama pecado. E posso definir para vós e ir na linguagem original e dizer que isto é o significado. Eu posso trazer algumas referências, dizer que isto é pecado, isto é pecado. Não vou fazer isso hoje, mas vou fazer de outra maneira, para poder entender o que são entraves, o que são obstáculos no serviço ao Senhor. E para um serviço aceitável, irei usar o pecado como S e N. Número 1. Satanás investido o Satanás investiu-se na natureza. Quando o Satanás enche o coração de alguém, seus pensamentos, ideias, planos, ações, e com aquele coração Satanás investido na natureza, quando vem oferecer alguma coisa no Senhor, não é aceita. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Estou lendo, verso 3. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Por que Satanás influenciou o teu coração para mentir para o Espírito Santo? Por que aceitaste o Satanás para infiltrar no teu coração para mentir ao Espírito Santo? Por que tu aceitaste Satanás para investir o teu coração, para saturar o teu coração, para encher o teu coração, para mentires contra o Espírito Santo? Sabe, há outras pessoas, alguns obreiros, dizem: eu estou bem porque não cometi adultério, mas o seu entendimento é: somente adultério desqualifica a pessoa para a obra do Senhor. Dizem: dou graças a Deus. Você pode perguntar de uma dessas meninas: essas pessoas todas, nunca cometi fornicação com ninguém. Sim, eu estou a ouvir. Isso não significa que, por não teres cometido fornicação, mesmo o coração tenha enchido o coração, não significa que ainda continuar a servir o Senhor. Pelo caminho, Judas não cometeu adultério, mas Satanás encheu o seu coração pelo caminho. Acã não cometeu adultério, mas Satanás encheu o seu coração pelo caminho. Todas as pessoas que pecaram contra o Senhor não cometeram adultério e fornicação, mas Satanás tinha investido os seus corações e tornaram-se desqualificados para a obra do Senhor. Como Satanás, demônio, encheu o teu coração, alguma coisa está errada. Então você aceita levar isso. O pecado é Satanás investido na natureza. Pecado é intenção secreta com intenções. Intenta negativamente. Veja, há pessoas são negativas à igreja, são negativas ao ministério, são negativas ao progresso dos filhos de Deus, são negativas a tudo quanto fazemos. É uma intenção, é muito sério nos seus corações, é um segredo, ninguém pode saber, mas sabeis, aquele pecado S-I-N, sim. Então, vejamos 2 Samuel 13, estou lendo aqui, verso 22, 2 Samuel 13, estamos a olhar, verso 22, diz no verso 22,
Porém, Absalão não falou com Amon nem mal nem bom. Havia um segredo no seu coração. Veja para isso. No verso 22. Porém, Absalão não falou com Amon nem mal nem bom, porque Absalão aborreceu Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Ele tinha uma intenção negativa. Tudo quanto Amon dizia, ele contaminou minha irmã. Tudo quanto ele tinha no seu coração era negativo. Olha para isso. Sabeis, no cântico negativo no coração, para o cantor, se era um ensino, examinação de escritura, havia negatividade no seu coração. Era negativo na chamada, mas nem com isso, adultério, Absalão não cometeu adultério, mas ele tinha esta intenção de uma forma negativa. Se és desta maneira na igreja, e se és desta maneira no meio dos obreiros, não estás alegre conosco, não estás alegre com a igreja, não estás alegre com os planos da igreja, não estás alegre com o programa da igreja e o progresso da igreja, assim que vamos ter acordado, dizer, o que é que vocês querem? Querem membros? Isso não é suficiente, esses membros não são suficientes, e você traz negatividade à chamada. Tudo quanto você traz para o Senhor é inaceitável, porque S-I-N, intenções secretas na negatividade. 3. Indulgência pessoal sem nada. Veja, há pessoas, quando lhes veres, você pode recitar doutrina 1, 2, 3 até 22. Até pode dizer a interpretação disso. Sempre que dizemos alguma pergunta, ele tem boas respostas e boas perguntas, e tem bons membros na igreja e bons obreiros na igreja, mas não há nada. É indulgente pessoal, não tem sem nada. Aquele tipo de vazio no coração faz a pessoa viver no pecado, e tudo quanto você oferecer ao Senhor, com toda a indulgência pessoal sem nada, não te faz ser nada no Senhor. Razão pela qual temos que examinar o nosso coração. Como é que eu sou na presença do Senhor? Porque veja, todas as pessoas que eu não faço isso, não faço aquilo, mas há vazio, desqualifica-te a ti em fazer um serviço aceitável ao Senhor. Tiago 1, 21. Tiago 1, 21. Em Tiago 1, 21, diz: pelo que deixando à parte toda a imundícia e superficialidade, você reconhece que não tenho nada. Você reconhece a indulgência, esse desacordo. Você reconhece a forma como a igreja anda. Você reconhece que querias ir a uma direção, vivendo no pecado, malícia no coração, aquela superficialidade de malícia na presença do Senhor desqualifica-nos de servir ao Senhor. Por isso que ele disse: pelo que rejeitando sobre a imundícia e superficialidade e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual podeis salvar as vossas almas. Todo tipo de malícia, e que em todo momento dizer que eu preciso dos meus caminhos. Sempre, essa igreja toda, em todos os lugares, essas multidões devem se encurvar à minha opinião, devem se encurvar às minhas ideias, e se não se encurvar à minha ideia, vou espalhar a igreja. Isso é pecado perante o Senhor. Mas, sabe o que o pecado é? S-I-N, sociedade influenciada, sociedade influenciada. Então, a influência, você não tinha nada, mas a sociedade te influencia. Você não tinha os princípios. Você costuma ter ideias, eu sou um homem de princípios. Isso não é suficiente. Isso não te dá os princípios. Quem te deu aquele algo ou os princípios? Porque a sociedade influenciada na presença do Senhor vai te desqualificar, vai te desqualificar o teu serviço, vai desqualificar a tua oferta, vai desqualificar tudo quanto procura oferecer ao Senhor. Eu quero te perguntar: quem é teu adversário?
Quem é o teu advertidor? Quem é o teu conselheiro? Você trabalha na igreja e alguém está te investigando. E alguém está te influenciar, está a instigar-te. O teu conselheiro diz, por que não queres fazer isso, mas aquilo? Por que não se lida com a igreja dessa maneira e lidar-se com a igreja daquela maneira? Aquele tipo de sociedade que está a te influenciar alguns, que te pega. Tudo que você ouve na pregação, qual a conversão que o Espírito Santo tem no teu coração, a sociedade que influencia alguns, é o que você vai seguir. Estou olhando 2 de Crônicas 22, 2 de Crônicas 22, estou lendo aqui o verso 3, 2 de Crônicas 22, verso 3. Diz no verso 3, também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque, me digam, não estão abrindo a vossa Bíblia. Em que página estão? Qual é o livro? 2 de Crônicas. Qual é o capítulo? Capítulo 22. Qual é o versículo? Estamos no mesmo caminho, não estou vos apanhando. Então, também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para obrar impiamente. Leiam de novo. Porque seu pai era seu conselheiro para obrar impiamente. Olha para isso. Porque seus filhos eram seus conselheiros para obrar impiamente. Olha de novo isso. Porque sua esposa era conselheira para obrar impiamente. Olha de novo. Porque seu marido fora conselheiro para obrar impiamente. Então, tu pregas a palavra, todos veem a palavra e te diz, vamos de livro em livro, de capítulo a capítulo, ainda com isso. Por que a vida não muda? Por que a vida não é melhor do que podemos ver? Porque está recebendo alguma influência. Porque talvez há um tipo de sociedade que lhe influencia e veja alguém aqui, ou a mãe, ou o pai, ou o marido, ou o amigo, ou o vizinho, ou lhes aconselha. Faça dessa maneira, faz daquela maneira. Diga não. Não aceita aquilo. Quando lemos da palavra de Deus, obedecer àquele que vos governa. Porque eles vigiam pelas vossas almas, porque não vão prestar conta por elas a Deus. Então diz, por que você tem que aceitar isso? A palavra de Deus, se você não aceitar isso, irá ser influenciado por outro ângulo, e temos a sociedade que influencia alguns, significa que você está vivendo no pecado. O teu sacrifício não será aceitável perante o Senhor. Número 1, pecado, me digam. Satanás investido na natureza. Número 2, me digam. Intenção negativa. Número 3, me digam. Indulgência pessoal sem nada. Número 4, me digam. Influência sobre alguns. 4. Vagarosos dando na nominalidade. Quando falamos da nominalidade, quando podemos falar de uma igreja nominal. Aquela é uma igreja nominal. Não podemos ver isso podemos ter no papel, mas não vemos na vida. Há uma vagarosidade naquela nominalidade. De tudo quanto pregamos, temos no papel, tudo que pregamos, temos nos apontamentos, tudo que pregamos, temos nos papéis, mas não podemos notar. A salvação, não podemos obedecer. O arrependimento, não obedecemos. Justiça, não mais é visível. Santificação e santidade, não é mais visível. Nós conhecemos na cabeça, conhecemos na nossa Bíblia, conhecemos isso como doutrina. Onde está aquela santificação? Onde está aquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor? Então, quando a vagarosidade, o nominalismo está a arruinar a igreja, isso desqualifica-nos. Revelação 3, estou lendo aqui o verso 1. Revelação 3, 1. A igreja e é um anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos e
de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras. E nós dizemos que somos profundos. Será que somos profundos no nosso entendimento? Profundos no nosso entendimento e no relacionamento entre marido e esposa? Eu espero que ninguém está mandando embora a sua esposa e vivendo com outra mulher e dizer que é obreiro. Eu sei que ninguém está a planificar o divórcio ou separar do marido ou da esposa e diz, sou obreiro. Eu espero que ninguém na família que diz, este vive aqui, o outro vive ali, estão na mesma cidade, ainda que esteja na mesma cidade, por causa de desacordo, ainda continuam a crer e dizem, continuamos a crer na palavra de Deus, mas os dois serão um até que a morte lhes separe. Ainda no meio disso tudo, há animosidade, o espírito de não perdão, há nominalismo. E nós não podemos viver assim. E esse tipo de pecado que investe-se na nominalidade, ele desqualifica nosso ministério. 6. Silêncio na neutralidade diferente. Silêncio na diferente neutralidade. Diz, ok, eu não me oponho, mas também não suporto. É como se somos tão ocupados, muito ativos, cruzado aqui, evangelismo ali, e isso, mas aquilo. Ok, cada um quer ir. Somente eu não vou me envolver. Esse é um silencioso neutro. E alguém diz, ok, ninguém vai me acusar. Ninguém vai me acusar de roubo, nem de adultério. Ninguém vai me acusar de lutas. Ninguém vai me acusar da violência. Ninguém vai me acusar da bebidice. Ninguém vai me acusar de qualquer que seja, porque eu somente sou silêncio, indiferente e sou neutro. Olhemos para Mateus 25. Estou lendo o verso 41. Mateus 25, 41. Neutro, nem em cima nem embaixo, nem à esquerda nem à direita, nem mau nem bom, somente sou neutro. Silêncio, indiferente, neutralidade. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, me digam, preparado para o diabo e os seus anjos. O que é que fizeram? Eram pessoas terríveis. Não cometeram adultério, não roubaram, não lutaram, não derrubaram a obra de Deus, mas olha, eu estava com fome e me deixe de comer, neutro. Eu estava com sede, me deixe de beber, foi neutro. Eu era estrangeiro, me deixe a acomodação, foi neutro. Eu nu, não me deixe de vestir, neutro. Doente, na prisão, me visitasse, eu era só neutro. Então dirá também aos, e respondendo lhe dirão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Verso 46, 1, 2, 3, vamos ler juntos. Irão para o tormento eterno. Por quê? Por causa daquele tipo de silêncio indiferente e neutro. Quando as coisas estão a acontecer, você não pode ficar neutro. Quando o evangelismo está a acontecer, você não fica neutro. Quando espalhamos a nossa energia e transpiramos tudo e fazemos a igreja mover-se, você não pode ficar neutro. Quando edificamos igrejas, você não pode ficar neutro. Quando fazemos a cruzada evangelísticos e todos dizem vamos, e dizem estes 3 dias vamos chamar toda a zona, iremos pregar a palavra de uma forma dinâmica, não pode ser neutro, iremos trazer convertidos ao reino e desenvolvemos esses convertidos, treinamos a eles. Você não pode ficar neutro quando damos água para os sedentos e comida para os famintos e
quando contribui dinheiro para fazer alguma coisa para o reino de Deus, você deve estar ativamente participando, porque se você é o neutro, é pecado. E diz, estes irão para o tormento eterno. Eu oro para que Deus perdoe o passado e daqui em diante vamos nos levantar para a unidade da natureza, para a novidade de consagração, para a novidade de cometimento ao Senhor em nome de Jesus. Número 7. Servos investindo nada. Servos investindo nada. Isso é pecado. S-I-N. Servos que deviam serem servos de Deus, não pagamos até nossos dízimos nem ofertas. Devíamos ser servos de Deus, mas não contribuímos o que temos. Devíamos ser servos de Deus e temos o título, mas não investimos nada no reino. Servos que nada investem. Mateus 25, 26. Mateus 25, verso 26. Diz: respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, recebesse o meu com os juros. O que significa que o Senhor deu talentos a diferentes pessoas, a este deu um, e este homem não lhe podia acusar de adultério, fornicação, nem roubo, nem luta, nem divorciar sua esposa. Não pode lhe acusar de viver da forma como o povo diz, o pecado aberto, somente indulgência, somente não envolvimento, somente não participação, somente deixa que ele vá. Eu vou relaxar hoje, somente eu quero ter o meu tempo, não quero que ninguém me controle no tempo. No distrito, se estão levando alguma coisa e vão aqui e acolá, eu quero somente me colocar de lado. Servos que não investem nada, não investem o seu tempo, não investem o seu dinheiro, não investem sua força, não investem nada, e é pecado isso. Veja o resultado, verso 30. No verso 30 diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu oro que não aconteça contigo. Vai sair do pecado. Sabes, o silêncio, sem nada, não investir nada, não dando nada, não se envolver em nada. Você está reformado antes dos outros reformar. E diz, esse tipo de pessoas, o julgamento virá sobre eles. Entraves obstáculos para o serviço aceitável. Sabemos que se temos alguma coisa com defeito, não será aceita. E se oferecer alguma coisa com pecado, não será aceita. Por causa do adultério, não será adultério. Fornicação, não será aceita. Lutas, não será aceita. Queixas, tudo que ofereceres com queixas, não será aceita. Tudo que ofereceres com vanglória, com orgulho, não será aceita. Além disso, se há um Satanás que se investiu na tua natureza, tu sabes, há uma intenção secreta. Além disso, e se há indulgência sem nada, além disso, há uma influência da sociedade sem nada, e se há nominalismo, e também se há um silêncio indiferente e neutralidade, e se há servos que não investem em nada, significa que tudo quanto dissemos que tentamos fazer não é reconhecível, não é apreciável pelo Senhor. Viemos ao ponto número 2 agora. Ponto número 2. Santidade e obediência na sociedade haverá. Santidade e obediência numa sociedade que foi ao extremo. Uma sociedade contaminada. Uma sociedade anormal. Uma sociedade injusta. Uma sociedade que não está dando-se ao padrão da palavra de Deus. Sabe? É na sociedade onde nós vivemos. É onde nós andamos.
os escritores onde nós vamos, o mundo em que vivemos e trabalhamos, é uma sociedade que está em extremo, está muito longe na moral, no padrão moral. As instituições, trabalhamos nas indústrias, trabalhamos nos estabelecimentos, trabalhamos nas cooperativas e nos escritórios, trabalhamos nos mercados, onde o padrão moral já não está lá. E nós estamos lá, há trevas lá, temos que brilhar como luz. Há rebelião ali. Precisamos de viver justamente uma vida reta, porque, por causa disso, precisamos de nos lembrar que enquanto estás lá, ainda servindo ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz, em Mateus 5, 13. Mateus 5, estou lendo o verso 13. Em Mateus 5, verso 13, diz: vós sois o sal da terra. A terra poluída, a terra pecaminosa, vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se adubará? Não serve mais para nada, mas é lançado e é pisado pelos homens. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. No teu escritório, devias ser a luz. Não deve se ajuntar nas obras das trevas. Não deve se ajudar nas práticas malignas. Deve se distinguir, deve ser distinto e único, diferente, porque diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Verso 16, todos vamos ler juntos, 1, 2, 3. Louvado seja o Senhor. Diz, no teu escritório, que a tua luz resplandeça. Você é fraudulento, você não será mais fraudulento. Você é desonesto, você não será mais desonesto. Diz, assim resplandece a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens. Saberão que este é diferente. Essa tua luz resplandece na família. Talvez vens de uma família que não estou a falar de entre marido e esposa. Talvez marido e esposa, a esposa pode não conhecer o Senhor, o marido conhece o Senhor. A luz que resplandece. Talvez o marido não conheça o Senhor e a esposa conhece o Senhor. Que a tua luz resplandeça. Não pode dizer que porque nos casamos. Sim, você se casou antes de nascer de novo. A mulher ainda continua nas trevas, você está nas luzes. Que essa luz possa resplandecer numa família extensa. Deixa que a tua luz resplandeça. Eles ainda continuam a adorar os ídolos. Que a tua luz resplandeça. No mercado, contribuem dinheiro para a adoração dos ídolos. Isso são coisas das trevas. Diz, resplandeça a vossa luz perante os homens. Na presença dessas pessoas, você diz, eu sou diferente, nasci de novo, sou filho de Deus. Sou a luz do mundo. Eu vim aqui não para seguir a vós, pessoas. Eu vim para vos confrontar. Vim para mostrar a luz, mostrar o caminho. Resplandeça assim a vossa luz. Você trabalha. Agora, está na associação desses obreiros, desses trabalhadores, dizia. Na associação daqueles trabalhadores. Você não se ajunta às associações dos trabalhadores. Ainda que não nos associamos com eles, há pessoas, sabe os seus métodos, conhece, sabe como eles fazem essas associações. Talvez você fizesse alguma coisa. Eu não sou, tu não és luz. Diz, tudo o que eles fazem nas trevas, você não farás, é ouro que você não farás em nome de Jesus. Nos lugares do trabalho, talvez nos escritórios, de onde nós viemos, estamos cercados pela corrupção. Estamos cercados pela mentira. Talvez, em algumas vezes, é atrasar o trabalho. Quando se devia terminar o trabalho, terminamos o trabalho agora, não teremos mais o trabalho. Então começam a atrasar o trabalho, poucos aos poucos, ainda vamos ter o nosso salário, mas não terminamos o trabalho. Talvez alguém comprou uma casa numa aldeia por 25 anos, mas ser vagaroso, é tão vagaroso hoje, volta para casa, vai a outras coisas, noutra semana, em outro mês, e ainda continua a ficar vagaroso. Você se admira. Quando
Quando é que vai terminar? Há pessoas sem verdade, há corrupção do suborno. Em algumas vezes podemos até não chamar suborno, porque a Bíblia diz que assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Há pessoas que são desonestas. Como filho de Deus, tudo quanto fazemos deve ser trazido à luz, tudo quanto fazemos tem que ser puro, tem que ser claro, e não suportamos nenhuma coisa que tenha a ver com alguma dúvida nas pessoas. No escritório, há bullying. Talvez. No escritório, há aquilo que se diz bullying, significa destruir. Quando alguém se levanta para edificar, diz, não é dessa maneira. Começam já a rebaixar as coisas. E começam a dizer que não é a igreja aqui. E começam a destruir e você fica atrás. E não terá capacidade de mais fazer nada. Mas tu saberás como fazer a partir de agora. Você vai resistir o diabo. Ainda que o diabo se levantar, ainda que seja perante os demônios, você vai se levantar contra ele. Porque tu és filho de Deus, ninguém vai te rebaixar para te fazer mal, para tu fazeres mal. Estou a falar de alguém aí hoje, não farás mal. Não importa o que eles fazem, não importa o que eles dizem, não importa as suas forças, e dizem, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. O teu tempo não está na mão deles, o teu destino não está na mão deles. Você farás tudo o que o Senhor te chamou para fazer naquele lugar mercantil. Você será corajoso e forte em nome de Jesus. Nesses lugares, as pessoas são coagidas. Eles te intimidam, te fazem você ficar com medo e te dizem, e se você vai ter que levar a Bíblia, você leva aqui, nós vamos queimar a tua Bíblia da tua mão, você vai cheirar do que prepire. Pensam do Shadrach, Meshach e Abednego em Babilônia, como Daniel em Babilônia. Nada pode tocar a tua vida. Eu digo, nada pode tocar a tua vida. Não irá se entregar à sua opressão. Há opressões nesses lugares de trabalho, há ameaças nesses lugares de trabalho. E se aconteceu, talvez o chefe, ainda que seja o diretor, ainda pode fazer de uma forma quieta. Alguns se levantam diretamente, isso é ameaça, mas você não vai encurvar-se, você não vai se entregar. Então, há encobrimento nesses lugares. Fazem alguma coisa que acontece e você descobre e você fica surpreso. E todos dizem a mesma boa coisa. E todos estão a encobrir. Os que encobrem os pecados, você não será parte deles. Em alguns lugares, há uma transação legal. O que significa assim? Talvez eles fazem algumas coisas nas trevas e que a tua luz deve brilhar na escura. E você vai brilhar nesses lugares e você será santo. E nós seremos santos. Nesses lugares do trabalho, seremos honestos em nome de Jesus. Você quer ser santo no mundo oposto. O mundo não aceita a santidade como doutrina, não aceita a vida da justiça, mas você foi chamado à santidade. Nós somos chamados para a honestidade no mundo dissoluto. O mundo é desonesto e sabemos que não somos parte deles. Tu serás honesto onde quer que for. Ainda podem procurar te rebater, podem cortar o teu salário alguma vez. Você sabe que não tens o amor do dinheiro. E do pouco que eles te darem, você farás o uso da tua família em nome de Jesus. Este é um mundo apodrecido. Estamos num mundo apotrifado. E nós permaneceremos puros. Eu disse, tu permanecerás puro. Estás aonde? Estarás puro em nome de Jesus. Servimos a Deus naquele escritório, servimos a Deus naquela indústria, servimos a Deus
naquela indústria, servimos a Deus naquelas peças, servimos a Deus naquele colégio, servimos a Deus em todo lugar onde estamos. Esses são os lugares onde temos que mostrar a nossa santidade e integridade. Iremos guardar a nossa integridade e neste mundo intimidador ficaremos firmes. Irás ficar firme como a rocha do Egito, dos tempos, e não te intimidarás por nada em nome de Jesus. Temos a coragem no mundo que destrói. Você não se rebaixa. Quando se levantam contra ti, você não toma outro lugar, não vai em outro lugar. Quando você vai e fica confrontando a eles, quando tens que gritar, grita. Ainda que eles gritam, você fica firme. E olhando para a face do homem, você fica ali permanente, sabendo em que você está suportando, para que não gritem e você caia, para que não possam te destruir e te pôr a cair no mal em nome de Jesus. O mundo é um mundo destruidor. Vão tentar fazer isso para que você não se firme, para que a tua espinha dorsal possa estremecer e então já não pode mais se firmar, mas você firmar-se-á. Eu disse, você vai se firmar. Ainda que vem, eles destroem ou não, eles vão a algum sítio e nós vamos a um lugar, em algum sítio, e eles começam a expressar o que eles têm a expressar e não nos firmar. Eu dou graças a Deus porque nos firmaremos. Eu dou graças a Deus porque firmar-me-ei. Isso é para isso que nos chamou, para a coragem no mundo corrompido. Eles querem fazer o mal, mas você é luz, irás resplandecer. A tua luz, ninguém vai cobrir a tua luz. Você foi chamado para uma transparência no mundo terrível. Porque Deus é por nós. A graça de Deus é suficiente para mim. A graça de Deus é suficiente para mim. Alguém aí, não estou ouvindo. A graça de Deus é suficiente para mim. Não perecerei com o mundo perecido. Eu disse, não perecerei com o mundo perecível. Para isso que nos chamou. Nos chamou para sermos diferentes, seremos diferentes. Nos chamou para ser santos e seremos santos. Não importa quem aceita a justiça ou não, onde quer que estivemos, no escritório, em casa, na estrada, onde quer que estivermos, permaneceremos santos em nome de Jesus. Filipenses 2, 14. Filipenses 2, 14. Diz, fazei tudo sem murmuração, para que sejam filhos irrepreensíveis, imaculados, filhos de Deus, sem repreensão, no mundo de um mundo corrompido e perverso. E resplandeceis como luz no mundo. O mundo e perverso, você vai brilhar. Um mundo poluído, você resplandecerá. Um mundo virado, ainda irás ser reto em nome de Jesus. Nos diz, no verso 16, retendo a palavra da vida, para que por ela vos regozijeis no dia de Cristo, para que saiba não tenha trabalhado em vão. Estamos a olhar Efésios 6, 5. Efésios 6, verso 5. Diz, vós servos, obedeceis aos vossos senhores, segundo a carne, como os vossos diretores. Os outros trabalhadores no local de trabalho podem conspirar, vamos manifestar uma rebelião, desobediência, atrocidade, qualquer que seja, e vamos quebrar as janelas. A liderança daquela instituição não está respondendo, mas você não é desse grupo, você não vai se juntar a ele. Eles estão lançando pedras, você não vai lançar pedras sobre eles. Disse, servos, sede obedientes aos vossos senhores, segundo a carne. Segundo a carne, está falando dos escritórios, está falando do local de trabalho, está a falar das instituições, está a falar de onde quer que estivermos e tenhamos o nosso trabalho diário, desde com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo no mercado, como servos de Cristo, onde quer que estiveres,
és servo de Cristo e obedeces à palavra de Deus, ainda que as pessoas não entendam, mas tu sabes que eu estou aqui como um obreiro cristão, sou um ministro cristão, aqui. A pessoa que tem que projetar a luz do Evangelho neste mundo em que me encontro, diz, não como a vez ou como aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Verso 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, naquela escritura, sabendo que tudo o que for a fazer, seja servo, seja livre, seja servo ou livre, e perante os vossos chefes, diretores, façam a mesma coisa a eles, sabendo que o vosso Senhor está nos céus, porque Ele não tem a expressão de pessoa. Podemos olhar aqui por algum momento, por causa, saber, em algumas vezes, preciso de explicar isso. Quando vens à igreja, talvez, eras um coordenador, tu és um pastor, tu és um pastor de grupo, e alguém no teu escritório, que está acima de ti no escritório, aqui na igreja, está debaixo da tua liderança. E aqui, na igreja, ele devia te dar o respeito e te dar honra, porque você é um pastor, porque você é um pregador na igreja. Mas, depois de deixarmos a igreja e formos à igreja, quando fores à igreja, as coisas mudam. Ele é o chefe, ele é o diretor, ele é o que está em diante, que está a liderar aquela organização, e você é o coordenador, ou pregador, ou missionário, você está debaixo das suas ordenanças lá, não dirás, eu vou lidar-te, ele tem que lidar-se contigo diferentemente com outros, porque agora entende, deves escutar a ele, tens que obedecê-lo. Isso é escritor, lhe dá o respeito, não dirás, mas tu sabes que eu sou teu diretor, quando formos à igreja, tu sabes que eu sou isto, mas aquilo, mas olha para o trabalho e trabalhas, porque você trabalha ali, deves obedecer à palavra de Deus e não pode começar um tipo de regime de rebelião naquele local de trabalho. Eu oro que Deus nos dê a humildade certa. Eu oro que Deus nos dê o entendimento certo. Oro que Deus nos dá a obediência à palavra de Deus em nome de Jesus. Viemos a Colossenses 3. Estou lendo aqui o verso 22. Colossenses 3. Estamos olhando 22. Colossenses 3. Estamos lendo o verso 22. Vós servos, obedeceis. Quantas pessoas agora? Obedeceis em tudo os vossos senhores, segundo a carne. Sabe, há pessoas que não reconhecem a palavra de Deus nunca mais. Igreja. Porque somos da mesma igreja. Porque, sabes, somos irmãos na igreja. E porque, mesmo sou líder perante ele na igreja. Olha aqui, algumas vezes, alguém começou a escola, alguém está fazendo, pode ser membro da igreja e não líder perante ti na igreja. E você tem sido um líder, ele te empregou, e porque ele te empregou, você trabalha lá. E esperava que isso deve ser feito, isso deve ser feito, isso deve ser feito. Para nós sermos capazes de ter a boa educação, todos os professores devem cooperar nisto. Isso deve sair e deve entrar neste tempo particular. Mas você tem sido um pregador e professor na igreja, e pastor na igreja, você é negligente. Você é um tipo de atrasado. Você nunca submete ao trabalho. E quando o irmão te chama, diz: quanto ao trabalho? Não tenho tempo ainda. Você é membro da igreja. Ontem, você sabe que ontem tínhamos aquela reunião de obreiros, aquela reunião de pastores, mas isso é escolha de trabalho. Precisa submeter isto mais aquilo neste tempo. Ok. Eu espero que não esteja zangado. Você está a levantar a Bíblia contra ele. Não estou zangado. Você tem que fazer a sua tarefa. Você sabe que no local de trabalho deves cooperar com tudo que deve ser feito. Você será um filho real de Deus. Eu oro que as coisas mudem.
as coisas vão mudar. Olha para de novo Colossenses 3:22. Vós servos, obedecei em quantas coisas? Em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo a vis, só na aparência, como para agradar aos homens, mas em sinceridade de coração, temendo a Deus. Faça de coração. Tinhas que fazer alguma coisa naquela companhia, naquela fábrica, naquela cooperativa, naquele local de trabalho. Faça de todo o coração como ao Senhor e não ao homem, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa se o servis honestamente. E oro que vamos cooperar com a palavra de Deus em nome de Jesus. A graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus é suficiente para nós. E faremos o que nos chamou para fazer em nome de Jesus. Titos 2. Estou lendo aqui o verso 9. Titos 2. Estou lendo o verso 9. Titos 2, 9. Diz: exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Olha para isso. Não contradizendo. Sabe, há pessoas que tentam corrigir alguma coisa. Aqui estamos no local de trabalho, de acordo com a nossa ética do trabalho, isso deve tomar lugar, isso deve tomar lugar. Não vamos aceitar que o diretor ou qualquer que seja terminar, diz: por favor, desculpa, eu sou cristão, eu sei o que faço. Ninguém? Não neste lugar de trabalho. A ética do trabalho, ali você seguirá. Não contradizendo. Nos diz, no verso 10, não defraudando, não se desviando, não perdendo tempo, não matando o tempo, não poluindo, antes mostrando toda a boa lealidade, para que em tudo sejam ornamentados da doutrina de Deus, em tudo. Ponto número 3 agora. Humildade com ortodoxia entre os seus apontados. O Senhor nos apontou e nos deu o que fazer. Quer que sejamos dependentes, quer que sejamos dignos de confiança e que tenhamos a humildade e sermos submissos na casa de Deus. Nos diz em Filipenses 2, estou lendo verso 3. Que nada se faça com contenda nem vanglória, nada se faça com contendas nem vanglória. Aqui é a casa de Deus agora, no cântico, não há orgulho, não vanglória, não é ego, não procurar se mostrar em frente, não luta. Diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores do que a ele mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E oro que aconteça isso. E vai acontecer agora mesmo. Tu sabes, Deus, Lucífero, era o grande anjo, ele orgulhou-se e por isso foi lançado do céu. Provérbios 6. Estamos lendo 16. Provérbios 6, 16. Estas duas coisas o Senhor aborrece, e a sétima é abominação para ele. Verso 17. O que é que vem aí? Me digam alto. O orgulho. Porque, veja, é do coração. Se no coração há orgulho, egoísmo, eu sinto que eu sou maior em cima de todos, eu estou no controle, estou numa direção alta, num ensino tão alto. Irá se mostrar na face, da forma como olha, da forma como olham para ti. Ainda pode ser o seu pastor, pode ser o teu líder, mas a forma como olhar é como se você pensa que está a falar com quem? Deus odeia isso. Eu oro que Deus dará a cada um de nós um espírito humilde em nome de Jesus. Diz:
no verso 17, diz, capítulo 6 de Provérbios, verso 17, olhos altivos, língua mentirosa, e mão que derrama sangue, inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunho falso que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Capítulo 16, 5. Capítulo 16, 5. Diz no verso 5: qualquer que é abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Quantas pessoas? Todo o altivo de coração. Deus não vai ter medo de ti. Se você é orgulhoso, você é abominação ao Senhor. O que te faz você ser orgulhoso? O que você tem? Você deve ser humilde perante o Senhor e ser obediente à palavra que nos ensina. Diz: abominação é para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele junte mãos à mão, não ficará impune. Verso 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Se há orgulho, o julgamento virá. O exemplo, Ezequiel 16, Ezequiel 16, estamos lendo 49, 16 de Ezequiel 49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a soberba? Fartura de pão e abundância da ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. E se tens que ter um serviço aceitável, Salmo 105, verso 5. Salmo 101, 1. Olha para isso. Aquele que tem olhos altivos e um coração orgulhoso, não sofrerei, não o permitirei, não o aceitarei, não lhe deixarei. Meus olhos estarão sobre o povo da terra, para que vivam comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. E temos que examinar o nosso coração, examinar a nossa vida, examinar os nossos caminhos de fazer as coisas de Deus, para que todas as imperfeições e todo orgulho e coisas malignas, tudo possa sair e servirmos ao Senhor justamente e com santidade em nome de Jesus. Verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Aquele que fala mentira não permanecerá na minha presença. Como obreiro, como líder, precisamos de graça de Deus. Como os convertidos no cristianismo, pela graça de Deus, a graça da santidade nos dará. Eu disse, a graça para a santidade nos dará. Graça para a humildade nos dará. Graça para vencer todo o pecado, toda a tentação, o Senhor nos dará em nome de Jesus. E graça para destruirmos o ego que habita no trono, sentado no trono, onde Cristo devia sentar. A graça de derrubar aquele ego e trazermos o Salvador, o Senhor nos dará em nome de Jesus. Graça de andarmos com Deus e trabalhar para Deus. Ainda buscaremos mais graça hoje. A graça suficiente hoje. E também, quando recebermos isso, servimos a Deus aceitavelmente em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, 16. Hebreus 4, 16.
Vamos, pois, ao trono da graça para que alcancemos misericórdia e ajuda no tempo aceitável. A graça é disponível hoje e Deus nos dará a sua graça. Para a humildade, o Senhor nos dará. E talvez possa ser direito, vos será dado. E diga, Deus me dará. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28 diz: pelo que nós que ressuscitamos, recebemos o reino que não se pode abalar, tenhamos, pois, a graça pela qual servamos a Deus aceitavelmente. E se tens que servir a Deus aceitavelmente, precisa desta graça. A graça suficiente, a graça sustentadora, a graça santificadora, a graça que nos dá, diz que tenhamos, pois, esta graça pela qual servamos a Deus aceitavelmente, com reverência e honra. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, eu mesmo, ontem, hoje e eternamente. Verso 9. Não vos desvieis, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias, estranhas, porque bom é que o coração se fortalece com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Verso 10. Temos o que é que ele diz? Aquele que é fiel, considerando a meta, o propósito, a razão da sua conversa. Verso 17. Obedecei os que vos pastoreiam. Não podemos ser rebeldes à igreja. Não há oposição na igreja. Não há um espírito de desacordo na igreja. Não há divisões na igreja. Não há conflitos na igreja. O Senhor quer que manifestemos a graça da obediência, a graça da fidelidade, a graça da suficiente, a graça de uma redenção completa. Na igreja, no local de trabalho, na economia, onde quer que estejamos. Obedeceis os que pastoreiam sobre vós e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. Eu terei mais graça, eu recebo mais graça, e a graça do Senhor será abundante na tua vida em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora para orar. E iremos chamar o secretário da igreja para vir nos liderar em oração. Levantemos-nos assim que vamos orar a igreja. Diga ao Senhor esta noite, para que de tudo quanto ouvimos, tudo quanto aprendemos, iremos obedecer, iremos seguir com a palavra de Deus. Quer que tenhamos mais graça hoje, quer que tenhamos a natureza de Cristo hoje, tudo quanto irá nos dar a força e a obra do Senhor nos fará o serviço útil e aceitável, não vamos rejeitar. Deus te dará a graça abundante. Ora,